get to hear me now. I know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now. If you get to hear me now. Get to hear me now. The excuses are so to speak, out your mouth now. And don't let it slide, you're not always right now. Things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now, 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 now. If you get to hear me now. Get to hear me.
Took my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. 1,000 places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, and never let me go. Let me go. Now it's you that I believe in, 'cause all these feelings never took me down. 1,000 places everywhere I go, I feel the hearts beating, and even far, this is my home. Oh, and never let me go. Oh, and never let me go. Let me go. Bom dia, turma! É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre uma tecnologia que eu acho que ninguém escutou falar dela ainda. Já ouviram falar de inteligência artificial? Bom, brincadeiras à parte, né? Já estamos aí rodeados de tecnologias e a IA está em tudo. Eu espero que você já tenha feito muitos prompts hoje, porque isso demonstra que a sua profissão, a sua rotina, a sua empresa esteja antenada com o que há de melhor em tecnologia, produzindo mais trabalhos assertivos, colaboração e a ajuda 24/7 da inteligência artificial. Hoje estou aqui na nave mãe, na Function One, para trazer para vocês diversas dicas do básico ao avançado sobre o nosso querido Copilot. Ah,
não estou sozinho. Daqui a pouco eu vou trazer mais uma pessoa entusiasta de tecnologia e principalmente inteligência artificial. Pegou a bagagem dela, vasta de experiências em marketing, área administrativa, comércio, enfim, deixa ele se apresentar daqui a pouco. Vocês vão conhecer essa fera que vai me ajudar a trazer as informações. Me apresentando melhor, seguindo aqui nossos slides. Opa, volta. Muito bem, eu sou o Paulo Tassi, especialista Microsoft, trabalhando aqui na Function One. Minha missão é muito linda, é promover conhecimento sobre tecnologia Microsoft, os vários aplicativos no portal Microsoft 365 e, é claro, o Copilot está dentro desses aplicativos. Hoje, a nossa jornada é falar sobre os benefícios que esta inteligência artificial pode trazer para o dia a dia. Mas sendo muito breve, do treinamento desde quando o computador nem mouse tinha. Então, vocês estão percebendo essa minha empolgação, porque antes eu não conseguia mal digitar, agora eu estou falando com o computador, pedindo as coisas e documentos que antes me estressavam para fazer, planilhas com fórmulas absurdas, a IA está ali, do meu lado, o ícone, sempre pertinho de mim, para me ajudar nessa jornada. Então, 30 anos de experiência. Fique à vontade para se conectar comigo no LinkedIn e vamos estreitar essa nossa relação. Me apresentei rapidão, porque vem uma pessoa top das tops. E ela vai trazer uma vasta experiência sobre recursos avançados do Copilot. Chega mais, grande Fábio! Mano, Fábio! Fábio Nave Mãe chamando! Pera aí, o Fábio tá verificando o Teams. Aê! Fala aí, Paulo, tudo bem? Maravilha! Melhor agora. Fala aí de ti, rapaz! Bom, é uma história pequena, né? Eu tenho 30 anos de marketing, trabalhei já em grandes empresas, sempre com marketing estratégicos, e aí conheci a IA, fiquei o maluco da IA, né? Comecei a usar a IA logo quando lançou o beta do ChatGPT, aí aprendi todas as IAs, uso todas, e aí começou um grande desafio na minha carreira, que era colocar a IA justamente para melhorar a produção das empresas. Então, meu maior prazer hoje é criar desde agentes até soluções de IA, onde a IA assume esse lugar de tarefas repetitivas, mostrando dados, inserindo uma nova visão dos negócios, e eu me surpreendi demais. E aí comecei a usar o Copilot e me apaixonei, né? Realmente o Copilot tem diferenciais que as outras IAs não têm, principalmente no tratamento com documento. Eu acho que quando você trabalha com documentos dentro dela, colocando uma planilha, que eu gosto muito de fazer, que eu acho que ele bate todas, é quando você trabalha com CRM, o pessoal que está aqui com a gente, que usa CRM, sabe quando você puxa uma planilha CRM, é um terror aquilo, vem tudo misturado, os dados tudo atrapalhados, e aí você joga dentro do Copilot, começa a pedir insights, e é incrível, né? E eu acho assim que o momento que a gente está vivendo hoje é muito especial, porque a gente brinca, né, que vai ter dois profissionais, né? Os que realmente sabem mexer com o IA e aqueles que talvez não vão estar mais fazendo as funções dele, porque a IA realmente está complementando, né? E eu acho que esse momento agora da gente poder trabalhar com a IA, com essa melhora que ela está tendo, né? Os saltos de melhoria dela assim, é absurdo, né? Hoje a gente está na época dos agentes e o Copilot faz uns agentes assim que você vai demonstrar aí para a galera que é incrível, né? Então, o meu ponto de vista aqui é mostrar justamente o que realmente está funcionando no mundo real, né? Então, eu tenho vários agentes hoje, agentes de atendimento, agentes de venda, agentes que faz todo o trabalho do marketing digital, que é conteúdo, fazer os cards, análise de campanha, na parte de vendas, né, que eu acho mais incrível, é você trabalhar com tendência, saber onde o seu vendedor está atuando, onde não está, quais são os clientes que ficaram mais tempo sem visita. Hoje as empresas têm muito essa coisa de trabalhar com lead, mas muita empresa esquece que já tem os clientes da carteira. E o legal de você usar um agente dentro
da empresa é justamente isso, porque ele vai dar dados que às vezes passam desapercebidos para as empresas. Então, estou muito empolgado e obrigado pelo convite, Paulo. Opa, imagina, estamos juntos aqui, Timaço, Function One para vocês e teremos muitos outros eventos. Se preparem, no finalzinho nós vamos apresentar a vocês uma grande oportunidade. Se sua empresa não se engajou ainda com o Copilot, a Function One vai oferecer um benefício que é exclusivo. Então, lá para o finalzinho, eu e o Fábio vamos explicar isso melhor para vocês. Mas e a nossa jornada de hoje? Primeiro, inteligência artificial. Não estamos aqui para fazer uma imersão muito técnica do assunto. Mas resumindo e dando uma vida maior para o objetivo da IA, ela é sua assistente. Então, todas as atividades que você faz, até aquelas atividades que você tem um baita apego, eu sei, você faz aquela atividade há milhares de anos e gosta do jeito que você faz. Mas quem sabe o Copilot tenha um jeitinho diferente, um jeitinho até melhor de fazer aquela atividade, e você seja mais produtivo, sobrando mais tempo, tornando o seu trabalho mais criativo. Então, a ideia da inteligência artificial é te ajudar. Sobrando mais tempo, você vai conseguir fazer aquela atividade que ficou para trás, aquela meta que não consegue alcançar direito, e assim a IA vai proporcionando melhorias no seu processo e no processo da sua equipe, porque quando falamos em ambiente Microsoft, Microsoft 365, nós estamos falando de um ambiente onde as pessoas estejam reunidas, trabalhando, compartilhando, editando em coautoria, com segurança, com versionamento de arquivos e um monte de atributo que vem somar ali com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela quer imitar o ser humano. Por exemplo, eu posso chamar o Fábio como meu assistente. Então, o Fábio é meu assistente. Eu tenho que começar a abdicar de fazer algumas atividades e passar para o Fábio fazer. Ele veio para isso. Então, eu vou soltando um pouquinho as rédeas de algumas atividades e vou delegando isso para outra pessoa. No caso, nós temos uma pessoa virtual, essa inteligência artificial. Então, entenda a IA como seu auxiliar, sua auxiliar. E dentro do ambiente Microsoft, nós temos diversas formas de contratar esse serviço, inclusive ter esse serviço gratuito dentro do seu pacote Office já contratado, dentro do seu Microsoft 365. Então, nós começamos a jornada de trabalho com o Copilot usando, muitas vezes, o Copilot Chat. Não só ele. Se eu acessar, agora eu vou pegar algumas telas para vocês. Vou tirar o slide rapidinho. Eu tenho aqui o meu portal Microsoft 365. Aí, Paulo, nem sei como você chegou aí. Calma, vamos lá. Se eu abro uma janela anônima, só para ficar um ambiente zeradinho, existe o site de pesquisa Bing. É o melhor site de pesquisa do mundo. Por quê? Ele já tem embutido aqui o Copilot. Você pode usar o Copilot já no site de pesquisa Bing. Ao clicar nessa opção, você pode logar com sua conta gratuita, sua conta pessoal e já começar a pedir algumas coisas para a inteligência artificial. Para quem já está aí com o seu Windows plenamente funcionando no computador, você pode ainda usar o Copilot no seu Edge. Isso, Microsoft Edge, o seu navegador. No seu navegador, na parte superior direita, você tem lá o chat do Copilot. Quando você clica nele, obviamente, ele vai pedir para você se conectar também. Olha só, já apareceu aqui. Eu posso fazer já algumas perguntas para essa inteligência artificial. Então já começa do zero, não precisa assinar nada. Voltando ao slide para explicar um pouquinho sobre essas questões das licenças. As licenças que nós temos, elas significam uma jornada de trabalho. E esta jornada vai dar a maturidade que você e sua equipe têm diante do Copilot. Como eu disse, Copilot Chat, ele já estará presente no seu Microsoft Teams, estará presente em alguns aplicativos do Microsoft Office. Você também terá no portal que usa para acessar o seu e-mail corporativo. Deixa eu voltar lá para explicar isso. Eu estou aqui no portal. E eu entro no portal através do endereço m365.cloud.microsoft. Acessando, claro,
se não estiver aparecendo, você precisar de um apoio para tornar esse ambiente preparado para a sua equipe, utilizar o Copilot Chat, por exemplo, conte conosco aqui da Function One. Nós temos toda uma equipe técnica que apoia você a verificar o seu momento para ativar o Copilot no ambiente, ou até engajar o seu time, né, preparar o seu time a usar a inteligência artificial no ambiente corporativo. Então, novo chat. Olha só, eu já tenho aqui no meu caso o Copilot. Aqui o usuário está usando o Copilot 365. É a segunda coluna lá do slide, com a opção de trabalhar com as minhas informações internas de e-mails, conversas no chat, arquivos, informações de outros aplicativos da plataforma, como o Planner, o OneNote e outros. E posso fazer pesquisas na web também, sair da caixa corporativa e pesquisar coisas no ambiente online para ter um olhar, né, diferente do que eu teria com os meus colegas de trabalho. Voltando lá. Então, aqui é o universo do usuário. O usuário ele pode se preparar com a IA, usar a IA no dia a dia com o Copilot Chat, não terá um custo para ativar ele, mas quando eu quiser uma imersão nos meus e-mails, nas minhas conversas, nos meus arquivos, criar agentes melhor preparados para assumir algumas atividades minhas, eu vou precisar de uma licença mínima do Copilot 365. Só que a grande vantagem é que ele está dentro do meu trabalho. Se eu pedir a ele para resumir a minha conversa com o João, ele vai buscar as minhas comunicações com o João e vai trazer, olha, nas últimas 3 semanas você falou isso, isso, isso com o João. Legal. Agende para mim uma reunião no horário que eu e o João podemos participar e eu quero destacar nesta reunião os temas XPTO. E ele vai fazer essa busca, porque ele está fazendo essa imersão nos meus dados do dia a dia. O Copilot não tem todo esse poder, mas o Copilot 365 tem. Após amadurecer nesse ambiente, nós temos o Copilot Studio. Nós temos também a plataforma para você trabalhar outras integrações profissionais no ambiente. Aqui é uma IA mais a nível de desenvolvimento. E todo mundo pode criar um agente. Daqui a pouco o Fábio vai falar mais sobre isso. O importante é saber, todo mundo pode criar um agente. Mas um agente é uma ferramenta importante para dialogar com os outros colaboradores da empresa, com as outras demandas que surgem no dia a dia. E é bom ter uma governança disso e ter especialistas sustentando essa solução tão bacana que você desenvolveu e passou para o time organizar isso melhor. Então, nós temos aqui evoluções desse ambiente Copilot que sua empresa pode perseguir. O que eu faço com a IA? É claro, nesse evento tem uns slides aqui bem carregados de informações, mas esse evento está sendo gravado. Você vai poder assistir quantas vezes quiser e dar pausa nesses momentos que temos mais texto, para testar, para aplicar os recursos. Inclusive, no nosso Q&A, mande suas perguntas, curiosidades, cases de sucesso, fale um pouco da sua empresa e o momento pela qual sua empresa está passando quando se trata de inteligência artificial. Com ela, eu posso fazer pesquisa e buscar informações importantes, geração de ideias. Nossa, de vez em quando bate um branco e eu não consigo preparar o conteúdo do próximo evento. Eu posso fazer resumo de conteúdos e rotinas, e-mails. É importante detalhar aquele assunto sério, aquele processo, aquela negociação, o máximo possível no e-mail. Mas quem recebe o e-mail vê uma carga grande de informação. Através do Copilot, ele já pode resumir aquele e-mail. Eu já tenho uma primeira ideia do que foi escrito ali. Entendendo a importância, eu vou escolher um momento para ler com mais calma aquele conteúdo. Isso não é só para e-mail. Conversas que você estabeleceu no Teams, transcrições em reuniões. Esse evento aqui está sendo gravado e transcrito. O que é o transcrever? Tudo que eu estou falando, que o Fábio vai falar, que os outros colegas aqui do time poderão falar também,
será guardado dentro do ambiente Microsoft 365. O Copilot está com o ouvido ligado. Se eu perguntar para ele o que foi falado até esse momento, ele consegue me dizer. Se eu cheguei atrasado numa reunião, eu já pego o ritmo junto com a galera. E isso é importante para os negócios, nesse momento de trabalho híbrido, trabalho remoto 100%, ou as pessoas que estejam presencialmente também ativas ali em suas ações, podem se beneficiar com essas transcrições para documentar, criar atas, ou até formalizar que aquele combinado foi feito na reunião. Eu posso ter o apoio na escrita. As emoções, às vezes, extrapolam e você pode estar num momento de tensão. E vai responder um e-mail tenso, tensa, não é legal. Você até pode escrever do jeito que você está sentindo, mas peça para a IA reescrever e-mails, reescrever uma mensagem que você mandaria no chat, para não gerar algum atrito ainda maior. Com ela, você pode pedir para aquele texto ser reescrito de maneira mais motivacional, e assim vai. Você tem suporte a todo momento. Pensando tecnologia ou qualquer área, nós temos pessoas aqui de várias áreas. Você já perguntou quais são os indicadores importantes para a sua área de trabalho? Quais são as novidades do setor que você atua? Já pediu uma prova para avaliar o seu conhecimento? Tudo isso a IA pode fazer por você. Bem, é muita coisa. Eu falei de e-mail, falei de chat, falei de arquivos, falei dos aplicativos onde você guarda informações como tarefas, anotações importantes. Tudo isso está seguro? O Copilot tem esse grande diferencial. As informações estão seguras, porque fica no seu guarda-chuva, no guarda-chuva da corporação. Tudo que o Paulo faz no dia a dia é gravado dentro de um portalzinho lá, tipo um aplicativo que cuida, que armazena, que organiza essas informações. Microsoft Graph é uma dessas tecnologias. Quando eu pergunto algo, o Microsoft Graph vai lá e pega as pastas do Paulo e as pastas que o Paulo tem acesso e utiliza aquilo para o benefício do Paulo, para o benefício do trabalho dele. E é isso. Eu não tenho informação saindo da empresa e indo para algum portal que eu não saiba. Ela fica dentro do ambiente seguro. Eu posso pegar um contrato, um planejamento estratégico, uma planilha com dados sensíveis e pedir para a IA analisar tudo isso? Posso. A IA, ela estará protegendo os meus dados. Esses dados não serão expostos porque está dentro de um ambiente seguro. Mas eu vou falar baixo uma coisa, para ninguém escutar. Só você. Tem gente que pega informação da empresa e coloca numa ferramenta de mensagem de texto pessoal. Tem gente que pega e assina uma inteligência artificial sem passar pela homologação da empresa, sem passar por uma análise de segurança, sem passar por um perfil que valide que aquilo ali pode ou não expor a informação. Então, você compromete ao seu trabalho, compromete os dados da empresa e compromete os dados dos seus clientes, parceiros e fornecedores. A Microsoft já pensou em tudo isso. E você pode, com essa governança toda, ter a equipe trabalhando, usufruindo dos benefícios da IA e acertando melhor nas atividades realizadas. Agora, para pedir algo para a IA, nós temos alguns pilares importantes. Você tem a meta, o que você deseja que a IA faça. É o seu objetivo principal. Faça um resumo do contrato. Legal. Agora, ficou muito amplo isso. Cadê o contrato? O que eu quero exatamente do contrato? Aí você entra com contexto. O contexto é apresentar os principais benefícios do contrato para o empresário de uma rede de supermercados local em Campinas e região. Opa, afunilei mais. É legal, mas como ele vai me apresentar isso? Eu entro com as expectativas. Resumo em formato executivo, com linguagem simples e informativo. Não utilize emojis. Inclua 3 pontos fortes em tópicos. Tá chegando no jeito que eu quero.
Agora, cadê esse contrato? Com a IA, eu posso anexar o contrato e ele vai fazer o que eu pedi. Agora, criar prompt já virou formação universitária. Ouviram falar em engenharia de prompt? Com certeza já. No começo, peça da forma que você se sentir melhor, como se estivesse pedindo para um colega de trabalho. Mas imagine esse colega de trabalho, essa colega, começando hoje. Não entende o DNA da empresa, não entende a cultura, não entende os processos ainda, está aprendendo. Quando você for pedir algo para essa pessoa, você tem que pedir com o maior detalhamento possível. Assim, ela vai conseguir entregar isso com maior assertividade. Abrindo nosso ambiente lá para conhecer o nosso Copilot. Eu estou usando um usuário fictício e eu tenho o prompt, que pode buscar dados dentro da minha organização, se faz sentido essa execução, ou eu vou usar informações públicas. Não quero que ele olhe para dentro dos dados, para não viciar, de repente, em algum processo que eu já tenho bem enraizado. Eu posso pedir algo que ele equilibre o esforço para trazer a resposta, algo rápido. Eu estou numa reunião com a Jennifer. A Jennifer falou umas palavrinhas lá, ela falou um tal de DRE, DRE, eu não sei o que é isso, estou viajando na maionese. Eu vou lá em resposta rápida e pergunto. Ó, resposta rápida. Tem até um microfone aqui, top. Permitir o uso. O que é DRE? E ele vai em busca disso. É uma resposta que vem rápido. Então, resposta rápida. Ele está me dizendo, DRE é a sigla para demonstração do resultado do exercício e vem explicando em detalhes. Quer dizer que agora nas reuniões eu não vou ficar mais perdido. Eu tenho a inteligência artificial para me ajudar. Então, por isso que eu perguntei logo no início. Você já usou prompt hoje? Quantos pedidos você já fez para o prompt hoje? Se você fez pouco, você está concentrando muito trabalho em você. A IA louca para ajudar e você nada de pedir. Eu posso até pedir que me entregue algo com um pensamento mais profundo. Não, vai a fundo no tema DRE e me traga essa informação. O prompt, então, é o local onde você vai solicitando qualquer ação. Então, eu posso iniciar um novo chat, uma nova conversa, mudando de assunto. Eu sou um instrutor de tecnologia. Atuo com produtos Microsoft. Eu vou pedir a ele, vou gravar de novo. Sou um instrutor de tecnologia Microsoft, atuando na Function One, empresa parceira da Microsoft, e eu gostaria de saber como eu posso melhor entregar os meus treinamentos, workshops, palestras e ainda assim permitir que os usuários fiquem motivados a utilizar ferramentas como, por exemplo, o Microsoft Copilot. Me traga isso em tópicos. Então, claro, ele não entendeu tudo que eu falei. Então, aqui, Function One, vou ajustar e dou uma olhada, ele corrige também algumas coisas e vou enviar. Ele vai entender a minha dor, a minha necessidade e vai trazer uma solução, uma sugestão. O Copilot ele não está aqui para te entregar tudo assertivo. Ele é um assistente. Ele me entrega, eu como solicitante vou verificar se aquilo faz sentido, fazer os meus ajustes ou pedir para que ele ajuste, novamente verificar se não tem nada fora do que eu gostaria, fora de realidade, e aí sim eu passo para quem tenha que passar. E olha só, ele me trouxe instruções, não vou ficar lendo aqui os prompts, eu quero que você faça isso e estimule os seus colaboradores, seus colegas de trabalho a também fazê-lo. Olha que bacana. Agora eu vou dar aula bem melhor, hein? No próximo evento, então, não faltem, porque eu vou ver todas essas dicas aqui e trazer melhorias para essa nossa dinâmica. Continuar lá. Então, o que eu mostrei foi um prompt essencial. Quando você coloca esses elementos, já começa a obter resultados interessantes.
Mas o Fábio, daqui a pouco, vai trazer outros ingredientes para tornar esse prompt ainda mais rico. Bem, aqui está um exemplo de um prompt utilizando estes elementos. Caso você, vou usar como exemplo, caso você tenha escrito um prompt, mas está um pouco insegura se o prompt não está legal, o nosso querido Copilot pode te ajudar. Além de ter agentes, como por exemplo o Prompt Coach, que analisa a qualidade do seu prompt, você pode pedir isso claramente a ele. Avalie o prompt abaixo e melhore, trazendo boas práticas para a sua execução. Aí eu coloco aquele prompt e eu vou pedir a ele para reescrever o prompt aplicando as boas práticas, conceitos modernos de solicitação de trabalho para a IA. Ele não só está reescrevendo o prompt, ele está me ensinando a escrever um bom prompt. Imagine esse trabalho sendo feito para várias situações. Aqui eu estou pegando muito nos temas ligados à minha rotina. Você, não sei que área você é. Pessoal, vai colocando aqui no chat que área que vocês atuam hoje. Pode ser que, se tiver tempo, a gente apresente um pouco sobre o que vocês poderiam usar. E aqui ele veio me apresentando um melhor prompt em cima daquele exemplo que mostrei a vocês no slide. E quando ele executa um prompt, ele terminou, fez a entrega, ele traz outras sugestões. Você pode copiar, você pode dizer se gostou, se não gostou, compartilhe com seu time, você pode agendar a execução desse prompt, você pode guardar os prompts em uma biblioteca para aproveitar em outro momento, ou se é uma atividade repetitiva, você tem toda a biblioteca já para executá-lo facilmente. Ele, entendendo a sua dor, sugere outros prompts também. Continuando a jornada. Então, o meu Copilot, ele está presente no Microsoft Teams. Mostrar o Teams para vocês. Vocês não conhecem o Microsoft Teams? Parceiraço. Vou trazê-lo. Certo, aqui está ele. No Microsoft Teams, eu tenho o Copilot também. Quer dizer, a sua comunicação diária, ela tem a ajuda do Copilot também. Veja, trabalho, web. E tenho no portal. O portal oferece outros recursos interessantes que no Teams você não vê. Chamando aqui o nosso navegador. Por exemplo, criar imagens, criar vídeos, criar infográficos, criar histórias. Você consegue fazer com a ajuda da IA, aplicando o estilo que você quiser para essas imagens, para esse vídeo, padrões de cores e até o tamanho e o formato da página. Bem, está em todo lugar. No Word, no Excel, PowerPoint também. Olha isso. Eu encontro o Copilot em diversos aplicativos do Microsoft 365 para criar a apresentação, para resumir os seus e-mails, para criar e-mails, para fazer com que sua planilha seja melhor analisada, tabelas dinâmicas, gráficos, fazer os seus textos no Word ou gerenciar, comparar, criar os seus arquivos do dia a dia. Tradução, isso já é trabalho de tabela. Bem, mas esse ambiente todo que eu mostrei aqui, alguns deles, são essenciais, básicos e intermediários. Todos esses exemplos que eu trouxe podem ir mais longe. E aí, eu chamo esse cara que é fantástico, né, Fábio? O que a gente pode falar mais do... Será que eu já falei tudo, Fábio? Não sei. Olha, você foi muito bem. Acho que eu não vou nem falar, cara. Eu vou ficar aqui na minha aqui, mas eu vou tentar melhorar aí. Mas, pô, fantástico a apresentação sua, já deu para mostrar bastante. Eu vou mostrar na prática, né, o que eu brinco um pouco com essas ferramentas.
Ó, se quiser, fica à vontade. Rouba minha tela aí, mostra para essa galera o que mais a gente pode fazer. Eu tô curioso. Tá, vamos lá ver aqui, peraí. Entrou minha tela aí? Opa, tô Então aqui, vamos lá. admirando já. Bem, o que que eu uso muito a IA no dia a dia e eu passo para os clientes começarem a usar, né? Eu criei, né, assim, uma metodologia para ensinar, tanto a nível de prompt como a nível de agentes, a ela entregar aquilo que de fato eu preciso. Então, meu primeiro método para fazer a IA entender o que eu quero, eu uso essa metodologia do Create. Tá? Que ela é muito simples, não precisa basicamente seguir o que está aqui, mas só precisa entender o contexto. Então, primeiro, eu sempre explico para o agente o que é a minha empresa, o que eu quero com essa empresa, o que ela faz, o que eu preciso nesse momento de informações com ela. Tá? Então, eu explico para ela onde eu trabalho, porque senão a IA vai adivinhar, né? Ela não sabe se eu tenho um cliente, se eu tenho 20 mil clientes. Então, a primeira coisa que eu faço é um contexto. O que eu preciso, qual é a minha empresa e qual é a ação que eu preciso que ele faça. Depois, eu mostro o papel, isso é muito importante, tá? Muita gente acha que é desnecessário, mas é muito legal você dar um cargo para a IA. Principalmente o Copilot, ele tem uma vantagem perto das outras IAs, que ele entende o papel. Como ele é uma IA muito corporativa, quando você fala para ele ter as características de um analista, ele sabe o que esse analista precisa, né? Está muito em moda hoje falar de skill, então ele consegue pegar essas skills de uma maneira absurda, assim, chega, você não precisa explicar muita coisa para ele. Seja um analista de marketing, ele vai mostrar essas características. Então eu sempre coloco um papel e depois eu especifico o que ele quer, né? Então, analise o conteúdo fornecido, identifique os principais pontos críticos. Então, por exemplo, quando eu só subo uma planilha de Excel para ele analisar, depois que eu expliquei o contexto, eu pergunto para ele: você entendeu o que é essa planilha? E aí ele responde: sim, Fábio, entendi. É uma planilha de vendas que está com as colunas tal, 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 tal. Quando ele dá essa resposta e eu vejo que está tudo certo, aí você pode fazer o que você precisa lá, já entendeu o contexto. Eu falo sempre quem é o alvo, para quem que é isso aí. Ah, eu preciso apresentar isso para a diretoria. A diretoria, eu tenho que fazer uma coisa mais condensada. Eu não posso ficar 2 horas mostrando um relatório para a minha diretoria. Então, ele já especifica um tempo. Eu falo 30 minutos. Ele vai fazer. E o formato, eu quero que ele assuma. Se é um formato direto, se é claro. Eu sempre pergunto para ele se eu quero em tabela, se eu quero em relatório. Isso é importante. A partir do momento que eu dou esse contexto, o que ele vai me entregar é muito absurdo. Então, você consegue ter relatórios profundos, você consegue ter insights incríveis, tá? Vou demonstrar um aqui para vocês daqui a pouquinho, que eu acabei de fazer aqui, o Paulo estava fazendo, eu falando, eu falei, pô, vou criar uma coisa mais genérica, né? Então, ficou muito legal. E aí é um exemplo aqui, haja como especialista comercial, B2B, com abordagem consultiva. Escreva um e-mail para um gestor que está avaliando se deve manter seu modelo atual de operação, pois percebe mudanças no comportamento dos clientes e queda nos indicadores tradicionais. O objetivo é gerar curiosidade, convidá-lo para uma conversa estratégica que antes que ele tome uma decisão. Não é vender nesse momento. Use tom consultivo e empático, mostrando que entendemos o cenário dele. Formato: assunto, 3 parágrafos curtos e CTA. Tá? Então, essa é uma maneira totalmente diferente de você simplesmente chegar para ele e falar assim: escreva um e-mail para esse cliente que eu estou quase perdendo porque eu não estou dando atenção para ele. Então, é muito, muito melhor você ir nessa característica do que jogar uma coisa muito genérica. E aí, eu criei aqui uma coisa que a gente percebe que são os 10 erros mortais dos prompts, né? Então, isso aqui é legal para vocês anotarem, porque dá vários insights. Então, primeiro, todo mundo acha que prompt curto e vago é ruim, tá? Nem sempre, tá? Se você escreve um e-mail ao cliente, qual cliente é? Sobre o que é? Com qual objetivo? Tudo que você não disse, a IA vai adivinhar. E é quando ela alucina. Então, às vezes, o prompt curto e vago, ele é ruim. Agora, um prompt curto, completo, ele é bom. Tem muita coisa que o pessoal acha que tem que ter 10 parágrafos no seu prompt. Não, isso aí vai confundir demais. Outro erro que acontece muito, o pessoal fala em partes com a IA. Isso também não ajuda. Você pedir tarefas separadas. Às vezes é melhor você já dar o contexto do que você precisa. Economiza tempo, economiza mensagens
e principalmente economiza tokens, né? Então fica muito mais produtivo você fazer dessa maneira. Não definir o papel não é só com o Copilot, é com qualquer IA. Se você não mostrar para ele o que ele precisa saber, ele vai fazer errado. E o nome Copilot eu acho muito interessante, né? Você é o piloto, ele é o copiloto, né? Se você deixar ele voar sozinho, talvez ele não te entregue o que você precise ou nem chegue onde você precisa chegar. Não especificar o formato, isso é um erro clássico, né? Você pede análise, mas você não fala para ele se você quer ir no formato de tabela, num PDF, num formato A3, e aí ele vai te entregar de uma maneira totalmente equivocada, você perde um baita de um tempo e não tem o documento que você precisa. Aceitar a primeira resposta, todas as IAs, não é só ela, todas as IAs são meio preguiçosas. Então, se você faz o primeiro prompt e ele ficou capenga, pede para melhorar isso. Não aceita o primeiro. O pessoal, às vezes, se frustra com a IA, fala assim, nossa, se ela não presta, dei um prompt para ela, ficou horrível. Porque o primeiro, ele fica muito vago. Então, você sempre questiona, tá? A IA, ela tem por mania te elogiar. É muito simples. A gente está com a galera aqui, depois vocês pegam qualquer IA que vocês usam e perguntam assim, o que você acha de mim? Nem sua mãe vai elogiar tão bem como ele. Você é o cara mais perfeito, você sabe tudo, você é bonito, porque ela foi criada para ser gentil, né? O pessoal até da Function, sabe? Eu sou o cara de maltratar a IA. Eu sempre maltrato, eu xingo, eu brigo, e ela sempre melhora. Então, eu trato de uma maneira muito mais agressiva a IA, e ela realmente melhora. Tem gente que faz de uma maneira mais suave, agradecendo, e isso é ruim porque ela sempre vai te dar o lado suave. Então, seja um pouco mais criterioso e crítico com ela. Nunca aceite a primeira abordagem. Depois, tem que acreditar, assim, né? Acreditar nos elogios da IA, que acabei de falar. E, por último, não dar contexto no negócio, né? Ela nunca vai saber se você tem 5 ou 20 mil funcionários, isso é muito ruim. Usar tarefas rasas, né? Muita gente usa para corrigir ortografia, para resumir, para traduzir, e isso é como usar uma Ferrari para ir no mercado. Você não vai explorar nunca o potencial dela. Tratar como banco de dados infalíveis, né? Acreditar em tudo que ela fala. O Copilot tem essa vantagem, principalmente corporativo, principalmente o 365, de você colocar ele linkado a um SharePoint e você ter realmente as informações oficiais da empresa, os dados oficiais. Nenhuma outra IA tem isso, tá? Então, nessa parte de banco de dados, ela bate todas as outras. Quando você está num ambiente de web, você está pegando dados na web, aí sim você precisa tomar um cuidado. Porque se ela não checar fontes reais, dados reais, ela vai criar dados que às vezes são mentirosos. E aí você vai ter um problema na análise, principalmente se você acreditar em tudo que ela fala, tá? E o mais clássico, né, desistir depois de uma resposta ruim. Todo mundo vai passar por isso, tá, cara? Até essa IA entender você, ela vai dar problema, né? Muita gente faz coisas na IA e fala, nossa, o prompt é muito ruim, o resultado foi terrível, só perdi meu tempo. Na verdade, quem foi culpado não é a IA, foi você. Você não deu os dados que ela precisa, tá? E aí, vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz. Deixa eu só trocar de tela. Então, vamos lá. Eu criei aqui, enquanto a gente estava, que nem uma brincadeira aqui, imagens, né? O pessoal fala, a imagem do Copilot não é boa. É você que não fez o prompt decente. Você olhar aqui, essa imagem tem até ruga e porosidade de pele. Então, você consegue um nível de imagem absurdo, né? Muita gente fala de outra IA que é bastante famosa, e tem nome de fruta, mas eu consigo o mesmo resultado dentro do Copilot, porque o Copilot usa o Sora, que é tão moderno quanto. Então, é prompt. O segredo é sempre o seu prompt. Se você faz um prompt completo, você consegue resultados muito bons. Outra coisa que a gente fez aqui, né? Imagina que você trabalha na... Quero comprar um carro, quero analisar empresas. Aqui eu fiz uma brincadeira. Aqui é um agente que eu criei, que ele faz análise de CBV. O que é o CBV? Característica, benefício e vantagem. Tá? Para você fazer venda, todo mundo que trabalha com venda sabe que a venda sempre ocorre no nível de benefício. Quando você é muito característica, né, muito tradicional, você leva o lado racional, a pessoa não compra.
Então, eu criei um agente que me ajuda a avaliar qualquer produto do mercado, qualquer empresa do mercado, e criar scripts de venda baseado nessa tecnologia, né? nessa abordagem do CBV. Tem esse, tem o Spin Selling, eu prefiro mais o CBV. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, eu falei, olha, eu quero que você compare a Ford com os seus concorrentes, tá? E aí ele começou. Ele vai perguntar que empresa que eu quero comparar, ele já sabe, ó, já me deu os concorrentes, me perguntou qual é o termo que eu quero fazer de comparação, tenho esses, posso colocar muito mais. Aí eu fui falando com ele, olha, analisa, quero que você compare a Ford com a Chevrolet e a Volkswagen. Beleza, ele começou. Falei que eu queria trabalhar na Ford, que é o que eu quero fazer. Aí ele começou. Vai olhando, vai analisando. Primeira coisa, já me deu o resumo. Já sei o que a Ford é boa, o que a Ford é ruim. Depois ele deu uma visão clara das marcas. Isso eu fiz em 5 minutos, tá? Olha aqui. E olha só que legal, tá? O meu agente, ele pega a fonte. Tá vendo? E ele mostra para você de onde ele pegou essa informação. Então, você tem certeza que a sua informação, ela é verdadeira. E aí, ó, ele fez uma tabela de comparação, onde ele mostra cada vantagem, a estratégia. E aí, fui mais fundo. Qual é o benefício da Ford perante os concorrentes? Robustez, experiência, lançamentos que elevam a eficácia. Ele falou do Chevrolet, ele falou da Volkswagen. Aí ele me deu uma tabela comparativa. Olha que legal isso aqui. Ele foi comparando os modelos. Tudo que uma marca tem de melhor na outra. Os pontos fortes e fracos. Conclusão estratégica. Um script comercial baseado em venda. Ele me comparou as empresas. Ele aprofunda a análise. Aí eu falei, cara, eu quero comparar a Ranger com as outras marcas. Mesma coisa. Ele foi vendo o que a Ranger tem de melhor. E ele vai mostrando as características. Depois, vai melhorando. Vai me dando todos os dados. Ó. Ele sabe. A Ranger concorre com a S10 e com a Amarok. Eu não precisei falar isso para ele. Ele já sabe. E ele foi me dando. Aí me dá a tabela comparativa. Com esses dados, não é possível que você não consiga ter uma visão muito estratégica da sua empresa, tá? Isso funciona para qualquer empresa. E aí eu fui mais longe. Eu queria saber o volume de vendas. Tá? Ele vai dando os scripts, é bem longo, tá? E aí ele foi me dando a quantidade de vendas das unidades em 2025. Eu consigo ter informação do meu produto e do meu concorrente. Me dá um resumo, que os números mostram. Agora, esse Copilot, ele fez isso tudo sozinho. Eu desafio qualquer outra pessoa a fazer isso, qualquer outra IA, de uma maneira tão simples, sem ter que ser específico, explicar o contexto, falar quem são os concorrentes. Ela, para a parte de empresa, ela é imbatível. Além disso, qual que é a maior dor das pessoas? É fazer um dashboard, é fazer uma análise, uma apresentação legal, porque isso aqui está completo, mas vai me dar um trabalho eu colocar isso dentro de um PowerPoint ou de um A3. E aí, o que eu fiz? Não é desse. Aleatoriamente, eu falei, cara, cria um modelo para mim de apresentação. Eu preciso de um modelo quando eu tiver uma reunião, quando eu tiver alguma coisa que eu precise mostrar, seja visual e de fácil acesso. E aí ele me criou um modelo baseado no modelo A3 da Toyota. Então, se eu importar as minhas informações para cá, eu tenho tudo isso aqui, ó. Gráfico, ciclo, análise, transmitida, os porquês que eu posso expandir, né? As hipóteses. Então, para a gente que trabalha no mundo corporativo, você tem uma ferramenta que resolve todos esses problemas de uma maneira simples. Eu não preciso saber HTML, não preciso saber de design. Ela me entrega isso pronto, né? Com poucos comandos, tá? Então, eu, com total experiência de falar de qualquer IA, porque eu uso todas, eu vou falar para vocês que realmente o Copilot é surpreendente, principalmente para as empresas, tá? E aí, o que é legal dentro disso aqui que o pessoal já mostrou, né? Então, você tem dentro aqui as suas funções do novo chat, normal, todo mundo que já trabalha com IA sabe, né? Dentro aqui dos chats, normal, eu tenho uma vantagem, e se eu clicar no alto, já mostrou, mas eu tenho os modelos, tá?
E a gente trabalha com os modelos mais modernos, tá? Tem até o 5.4 do ChatGPT aqui incorporado. Então, você tem todos os modelos. Então, em termos de inteligência, ela não perde para ninguém. Nas ferramentas, eu tenho várias funções aqui voltadas para a parte de empresa, parte institucional, com pesquisas mais profundas, com análise. Isso aqui é fantástico. Ele, por inteligência, já vai criando os botões de ações rápidas. Isso aqui é muito legal. E na parte de criar agentes, na hora que a gente fala, pô, Fábio, é complicado criar um agente. Gostei, mas eu queria ter um agente para mim. Como é que faz isso? É muito simples, tá? A parte de agente, você tem aqui eles. Eu tenho vários agentes. E aí você tem a opção de criar aqui um novo agente. Criando um novo agente, que é muito legal dentro do Copilot, é que quando você clica no novo agente, você tem duas maneiras de fazer. Uma, eu venho aqui e eu falo que eu preciso. Eu preciso de um agente que seja especialista em análise financeiras, que seja rápido na análise de planilhas, relatórios, documentos, e que me devolvam os dados de uma maneira simples e visual. Já fiz aqui. O que ele vai fazer? Conforme eu vou digitando aqui, ele vai criando o agente automático. E eu tenho a opção de vir na configuração, que é o jeito que eu prefiro, onde eu vou usar um template aqui, vou dar o nome, a descrição que esse agente vai fazer, e eu colo um prompt. Fábio, onde você faz esse prompt? Eu faço no próprio chat. Eu chego no chat e falo, quero que você crie um prompt para fazer isso, isso, isso. Por que eu prefiro assim? Porque eu tenho mais controle para mudança. E depois que esse prompt está pronto, eu jogo ele aqui dentro. Joguei o prompt, eu tenho algumas vantagens competitivas aqui. Primeiro, parte de conhecimento. Eu consigo jogar vários documentos aqui. PDF, planilha, posso colocar para ele acessar sites, e aí ele vai ter um nível de conhecimento customizado para a minha necessidade da minha empresa. Posso colocar tanto para ele acionar a web total, ou eu posso colocar para ele apenas uma base. Vamos supor que eu sou uma empresa de parte jurídica, que eu já tenho todas essas documentações num site. Eu posso puxar a URL dele e ele vai acionar lá direto. Ora, aí eu tenho a possibilidade de ele entender documentos e códigos, e aí que é legal, quando ele consegue entender código, você pode pedir para ele fazer trabalhos em HTML, você pode jogar código nele que ele vai entender, e ele vai trabalhar muito bem com isso. E aí eu aciono ele aqui. E posso dar a possibilidade, no meu próprio chat, ter a possibilidade de criar imagens. Tá? Automático, mas no próprio chat ele vai fazer as imagens. Eu não preciso vir aqui no Create, ele já vem direto aqui dentro. Tá? Então, coloco aqui. E eu tenho os botões de ações rápidas. Então, eu criei, por exemplo, aquele CBV, eu posso já colocar o botão aqui, analise o concorrente A com B. Então, ele não vai me perguntar quais são os concorrentes que eu quero. Ele já vai falar, me diga o cara o A e o B. Já clico e já vai. Ah, eu preciso que você crie para mim um relatório no modelo A3 da Toyota em HTML, por exemplo. Ele já vai saber aqui. Tá? Então, criar agentes dentro do Copilot é muito rápido. Se você já tiver com o prompt feito, você não demora 5 minutos para fazer ele. E aí, qual é a vantagem? Você consegue, inclusive, nas versões do 365 e nas versões do Studio, compartilhar isso com a tua empresa. Então, você pode ter um agente que ajude um departamento inteiro. Tá? E a gente faz isso muito nos workshops, a gente entrega essas coisas, essas soluções prontas, e o pessoal que participa do workshop já sai com seus agentes prontos. Tá? Então, essa parte, essa vantagem do Copilot pega das outras IA, principalmente para usuários iniciantes, médios ou avançados, é muito bom. Porque um iniciante se vira, o médio vai conseguir fazer, e um avançado, ele tem muito mais ferramentas aqui dentro para conseguir agentes muito melhores. Tá? Fora isso aqui, o resto é igual. Os chats ficam todos aqui, tá? Fica tudo aqui. O Paulo já falou da segurança. A empresa não tem como saber se os chats têm uma segurança importante. E, ao mesmo tempo, se você trabalha com dados sensíveis, o Copilot é muito seguro, porque isso não vai vazar, como as outras IAs que você deixa dados ali e fica dentro da nuvem das próprias empresas, você não sabe o que eles fazem com esses dados. Bom?
Paulo, quer acrescentar alguma coisa? Cara, eu estou aqui já testando, tá? Já comecei a fazer um monte de agente aqui, um monte de tarefa que eu fazia na unha e funciona muito bem. Eu acho que estamos no jogo, o pessoal está adorando. Inclusive, tivemos perguntas e você meio que já foi respondendo aqui para a galera, tá? E bacana, top. Mas se quiser continuar aí, pode continuar. Temos alguns minutinhos mais, pessoal. Mais alguma dúvida, mas eu acho que já foram respondidos. O Vitor também no nosso time ajudou a responder aqui algumas questões. Mas se quiser concluir, pode concluir, tem tempo. Tá, se tiver alguma pergunta aí, você pode falar aí que eu faço aqui, tá? A gente, Beleza, nós, né, perfeito, fica à respondemos. vontade aí, tá? A gente pode abrir aí uns 5 minutinhos para tirar dúvida. Aí deixa eu só começar aqui, tirar algumas dúvidas que o pessoal tem aqui, que é a experiência minha, tá? Deixa eu mostrar aqui de novo nos relatórios. Deixa eu só compartilhar rapidinho aqui. Algumas coisas que eu sempre uso, que eu acho que os agentes. Porque muita gente tem dúvida assim, tá, Ah, não, tá Fábio, compartilhando, tá, Fábio? agora Ah, foi, voltou aqui. beleza. Ah, sim. Uma dúvida que muita gente tem é assim, Fábio, eu tenho a versão chat e eu não tenho a 365. Eu não consigo fazer agente. Eu consigo ter o mesmo nível de resultado? Você consegue, tá? O chat, você consegue fazer a mesma coisa do agente em termos de resultado de prompt, tá? De entrega. Quais são as limitações do chat que a versão 365 não tem? A primeira é a quantidade de documentos, tá? O chat eu consigo colocar 4 documentos por conversa. O que é conversa? Aqui, na comparação que a gente fez da Ford, isso é uma conversa. Vai chegar uma hora que ela vai travar porque chegou no limite dela. Quando chega nesse limite, eu tenho que abrir uma nova conversa, tá? Quando eu abro essa nova conversa, se eu estou na versão chat, eu perdi o contexto daquela conversa. Então, qual é a dica que eu dou para vocês que usam o chat? Aquele prompt inicial, salva ele. Então, se você tiver esse prompt salvo, quando você começar uma nova conversa, você já vai com o prompt pronto e a nossa IA vai entender o que você estava fazendo na conversa anterior. Você pode até pedir para ele resumir e jogar isso aqui, todo aquele texto, você pode jogar e pedir para ele resumir, tá? Outra dúvida que o pessoal tem, tá? Eu coloquei 4 documentos por conversa. E aí, se eu precisar mais, aí você precisa abrir uma nova conversa. O 365 não tem essa limitação. E ainda tem uma vantagem. Como eu posso ter meu Drive, eu posso ter meu SharePoint, eu posso jogar meus documentos lá e ele vai acessar diretamente. Então, essa vantagem de dados, muito maior volume é melhor. Então, ele vai trabalhar com planilhas mais complexas, vai trabalhar com PDFs, vai trabalhar com arquivos, com site, de uma maneira muito melhor que o chat. Agora, o prompt, a entrega, você consegue com o chat. Então, não é porque você tem a versão chat que você vai falar assim, não vou usar porque ela é inferior que a outra. Muito pelo contrário. Eu trabalho muito com o chat e tenho resultados muito bons. Outra dica que eu dou para vocês. Quando você não está conseguindo o resultado, então, por exemplo, eu fiz esse modelo da Toyota aqui. Ele entregou um modelo meio cru as primeiras vezes. Ficou só muito superficial. Eu falei para ele, cara, não gostei. Consegue ser mais profundo? Você consegue incluir mais dados? Ele vai fazer. Tá? Então, sempre induza ele a te entregar mais do que ele está te entregando. E ele vai trazer esse resultado. Que nem eu quero que você faça o fundo escuro com letras coloridas. Ele vai fazer. O primeiro, ele vai te entregar muito ruim, muito simples. Mas os próximos, ele vai acertar. E o legal é o seguinte, você fez aquele prompt, ele acertou, você pode pedir para ele te dar em Markdown, que é uma linguagem, e você te salva. Então, todos os trabalhos que você precisar desse nível de apresentação, é só jogar aquele arquivinho que ele vai te dar, que ele vai fazer tudo igual, sempre o mesmo padrão, tá? Você vê que o meu, ele dá até para imprimir já em PDF. E eu não pedi isso. Ele já sacou que eu precisaria, no momento, imprimir. E ele já me deu até um botão que funciona, que imprime isso em PDF. Então, você pode ter isso aqui em HTML, mas também em PDF, tá?
Bom, 4 minutos aí para terminar. Se alguém tiver dúvida, a gente está à disposição. Ó, parabéns, grande Fábio. Pensei que era só aquilo que eu mostrei, hein? E eu já achei muito. Nada. Tem um universo de possibilidades. Eu vou até pegar a tela, porque tem um pessoal aqui me mandando um monte de mensagem. Falou assim, Paulo, lá no começo você falou que ia ter um benefício, que não sei o que e tal. Calma, chegou esse momento. Pessoal, o que nós mostramos aqui foi bem rápido. Uma horinha para mostrar tanta coisa, né, Fábio? Nós fazemos workshops aí de 1 hora, 2 horas, 4 horas, hackathon, promptathon. Nós, aqui na Function One, o que não falta é produto, serviço para fazer com que o seu time utilize a inteligência artificial da melhor forma possível. Realmente desestruturando, derrubando muros e permitindo que a IA colabore positivamente com o trabalho de todos. E a Ô, sua Paulo, e a gente empresa, né? como Pode falar. instrutor, só que você falando dos workshops, é muito legal, né? Eu sei que deve ter pessoas aí que são gestores com a gente. O ganho que a empresa tem quando faz esses workshops, quando coloca a equipe para trabalhar, porque o nosso jeito de workshop é muito legal, né? Chega aquela parte da mão na massa, que a gente separa as equipes, e ultimamente, nos últimos workshops, o que essa galera está fazendo é de surpreender até a gente que dá aula sobre isso, né? Nos últimos workshops, a gente já teve grupos que criou agentes, que achou erros extremamente complexos na empresa, inclusive apontando quanto a empresa está perdendo. Teve empresa aí que ele mostrou, foi um dos últimos que a gente fez, que a empresa estava deixando na mesa R$ 1.300.000, simplesmente com um erro que é clássico em toda empresa, que é cadastro de cliente. O número de erro, porque esse é um trabalho muitas vezes manual nas empresas, custa caro. E aí a identificou isso. E foi muito legal, porque o grupo mesmo não sabia dessa deficiência, sabia que tinha algo errado, mas não sabia de tanto. Então, esses workshops, o que eu acho muito interessante, né? Não conhecia, né? Foi a partir do momento que eu fiz parte da One, eu achei uma sacada incrível de fazer esse workshop com as equipes, separando por problemas reais, e você sai dali com uma solução pronta, né? Então, só complementando o que você está falando, eu acho que os workshops realmente fazem toda a diferença. Desculpa te ter Eu cortado. achar 1,5 milhão ali de diferença. Pessoal, 1,5 milhão, você não tem ideia. Isso é o salário de um mês do Fábio aqui, né? Não, é 15 Então, dias, 15. é verdade, verdade. É Teve o 15, ajuste lá, 15. verdade. Porque agora também eu estou ganhando comissão fora, então eu ganho mais que isso. Então, pessoal, evento top. Olha o gabarito aqui, né? Então, preencha esse formulário agora, pessoal. O nosso time aqui, o comercial, né? O PP, o Vitor, aqui o João, o Guide, a Jennifer, tem a galera da Function inteira aqui. Então, vamos analisar o perfil do seu trabalho, como vocês estão dentro do universo Copilot, entender algumas dinâmicas que seriam interessantes para maior engajamento, retenção de conhecimento, aplicação já no primeiro momento. Como o Fábio falou, os workshops são feitos dentro dos cenários e personas de vocês. Quer dizer, cada exemplo aplicado ali, vocês enxergam de imediato o benefício. Então, gratuito. Até eu já me inscrevi, ó. Tô com o formulário aberto aqui, ó. Fiz a inscrição, tá, João? Mas eu quero um workshop para mim aqui também. Porque eu quero saber o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e se dá para melhorar. E, Legal. pessoal, e o workshop, né? Ele é livre, tá, gente? É para pessoas que já têm a tecnologia, seja ela 365 ou o chat. E para você também que não tem e quer saber aonde pode chegar, também pode falar com a gente, tá? Essa implementação a gente também faz. E, cara, um workshop gratuito, não tem como dizer não, né? Você, porra, muito bom. Então, a gente é só escanear e é para qualquer um, né, Paulo? Se inscreveu, ganhou, é isso, não é número de vagas, sorteio, não, né? Não. É isso. Caramba, Escreveu, o nosso esse time aqui pessoal já vai tá. entrar em contato e aí fazer os preparativos, gerar o briefing, preparar toda a questão de comunicação também. Nós temos um time forte para isso e o evento acontece. E você enxerga o benefício em seguida. Caramba, uma promoção meio louca aí, né? Vamos falar antes que o João perceba que talvez não era isso. Se era sorteio, lascou. A gente já falou que é para todo Ainda mundo. bem que ele não está nesse evento. Se ele tivesse aqui, acho que ele tinha já derrubado a reunião e falou: não, o que é isso, gente? Vocês estão pirados? Como você oferece um negócio desse?
Mas não é que a Function One é parceira. Ela não é parceira só da Microsoft, ela é parceira de todo esse mercado e as empresas que precisarem adotar tecnologias, não só o Microsoft Copilot, mas Teams, Planner, todo o seu ambiente de OneDrive, SharePoint, as tecnologias Microsoft de forma geral. Então, contem conosco sempre para isso. Nós temos uma equipe de desenvolvedores aqui também, equipe de instrutores, equipe comercial e GP, gerentes de projeto, que estão preparados para tentar entender a sua necessidade e levar a melhor solução. Então, aqui é o brinde, mas fora tudo isso, tem o benefício aí de longa data, mais de 10 anos, fizemos aniversário há pouco tempo, estou até com a camiseta aqui, esqueci de colocar hoje, mas tem a camiseta nossa aí, Timaço, 10 anos. Bom, galera, eu vou deixar aqui o nosso obrigado, mas vou pedir para o Fábio, cara. Fábio, suas últimas palavras aí para o nosso timaço aqui de hoje. Bom, quero agradecer a presença de todos. A gente fica muito animado quando a gente tem tantas pessoas participando do workshop. Toda a estrutura da Function foi muito legal, essa estrutura. Acho que esse modelo de workshop vai ajudar bastante. E eu queria dar, o pessoal que está aqui, que é ligado à tecnologia, eu queria dar 2 spoilers que vai acontecer com o Copilot. O Copilot, dentro de alguns meses, vai ter o Cowork, que é um agente autônomo. Então, se você já faz um trabalho absurdo com ele dessa maneira, imagina você ter agentes autônomos que trabalham sozinho enquanto você faz outras tarefas. E a IA do momento, que é o que todo mundo fala, o Cloud, também está incorporada dentro do Copilot. Ela já está liberada para o Excel e, em termos de poucos meses, aí vai estar liberado para todas as funções dentro do Copilot. Então, além da gente ter todo o poder do GPT, a gente vai estar dentro do Cloud. E aí o jogo vai mudar completamente. Estou muito ansioso para começar a mexer nisso aí. Só foi um spoiler, tá bom? Vamos aqui esperando já ansioso por isso. Bom, pessoal, obrigado. Então, o meu último recado é: integre suas ferramentas, integre as pessoas e use o Copilot constantemente. A ferramenta veio para turbinar o que você já faz, o que o seu time já faz. Então, se você usa pouco inteligência artificial, ali no dia a dia, desde fazer um bolo de cenoura até fazer um algoritmo, como nós temos colegas aqui, pessoal participando, perguntando sobre códigos, na parte de dev, ajuda por demais você também desenvolver low code, no code ou hard code. Você consegue fazer muita coisa bacana aí com Copilot, GitHub e outras ferramentas dentro da plataforma. Sucesso a todos vocês, aguardamos em outros eventos e o seu formulário para entrarmos, tomarmos um cafezinho e levar um evento bacana para a sua empresa. Um evento por empresa, então aproveita, hein? Aproveita que agora, no próximo evento, não sei se teremos isso. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana, sucesso a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau.